Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem atualmente 20 milhões de fumantes. Em 6 anos, esse número caiu consideravelmente, 3 milhões. Porém, especialistas alertam que isso não diminui a preocupação. Afinal, ainda tem muita gente com o cigarro na boca. Por isso, nesse 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo, campanhas conscientizadoras são importantíssimas. Na Santa Casa de Santos, foram realizados testes de saúde e orientação. Fumante há 50 anos, seu Edivaldo já tentou largar o vício várias vezes. Realmente é difícil, né? Não é fácil. Ataca muito a cabeça, né? Dá sistema nervoso, você tem uma coisa para buscar no guarda-roupa, você vai na geladeira buscar e é por aí, né? Preocupado, o aposentado não perdeu a oportunidade de conferir como está a saúde na campanha da Santa Casa de Santos. Depois de soprar algumas vezes neste aparelho, foi orientado a procurar um especialista. A espirometria, ou prova de função pulmonar, o paciente respira num aparelho através de sopros mais longos, sopros mais curtos, e a gente consegue medir tanto a capacidade do paciente colocar o ar para fora e expirar, quanto colocar o ar para dentro. E a gente pode detectar se existe alguma perda de função pulmonar nesses pacientes. É o exame que mais precocemente detecta alguma lesão pulmonar, principalmente lesões pulmonares secundárias ao tabagismo. A espirometria foi um dos testes rápidos oferecidos neste Dia Nacional de Combate ao Fumo. Quem passou pelas tendas pôde verificar como estão a glicemia, oxigenação no sangue e a pressão arterial. Ações como esta vêm ajudando a afastar de vez o cigarro de muita gente. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2006 e 2017, o número de fumantes no Brasil caiu de 15,7% para pouco mais de 10%. Mas isso não diminui a preocupação de especialistas. É o hábito que mais mata mais do que você andar acima da velocidade ou dirigir e beber. O hábito tabágico mata muito e reduz a sobrevida da média dos pacientes em 12 anos. Ou seja, se eu pego 1 milhão de pessoas que não fumam e 1 milhão de pessoas que fumam, os que fumam já sabidamente viverão 12 anos a menos, por alguma doença tabaco relacionada. O especialista mostra os caminhos para deixar de fumar. O primeiro passo é, eu quero parar de fumar. O segundo passo é, amanhã eu não vou fumar. Quinta eu não vou fumar, segunda eu não vou fumar. Esse dia é o dia D, é o dia da virada. Ele vai acordar com vontade de fumar. Essa vontade dura de 1 até 3 minutos e passa. É o momento que ele tem que colocar alguma coisa na boca. Uma água, andar, distrair a cabeça dele para que ele passe esse primeiro momento. Vai ter o segundo, vai ter o terceiro, vai ter o primeiro dia. A teoria é a mesma do alcoólatra, do dependente químico, porque é uma dependência química. Hoje eu não fumei, e amanhã? Amanhã eu vou ver o que acontece. Há 4 anos, José Armando conseguiu se livrar de um vício que durou mais de 4 décadas. Foi bem difícil, mas valeu a pena. Agora eu sinto mais vontade de fazer exercício, alimentação, eu sinto mais o gosto do alimento. Antes eu não sentia, hoje eu sinto o gosto das coisas. Esta aposentada é outro exemplo de força de vontade e persistência. Há 20 anos, Dona Marilda decidiu trocar um hábito por conhecimento. Um maço de cigarro, né? Uma semana que eu fumava por livre. Eu fui fazendo a coleção da Barça. Aí eu parei de fumar assim, ó, do nada, né? E comecei a fazer a coleção. E foi interessante para mim. Eu comecei a ler os livros, né? Me interessar por leitura e acabei com o vício, graças a Deus. A professora de Química do Colégio Santa Cecília, Elizabeth Augusto Teles, está internada e precisa de doações de qualquer tipo de sangue. Quem quiser ajudar pode ir até a Santa Casa de Santos, na Avenida Cláudio Luiz da Costa, número 50, no Jabaquara. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 4 da tarde, e aos sábados, das 7 às 11 da manhã. Ousadia, ladrões assaltam na Vila Margarida, em São Vicente, em plena luz do dia. As imagens do crime foram divulgadas em uma rede social e ajudaram a polícia a prender os marginais. Terça-feira, 28 de agosto, 4 da tarde. As imagens mostram 2 jovens de bicicleta na rua Mascarenhas de Moraes, na Vila Margarida, em São Vicente. Um carro branco se aproxima e obedece à parada obrigatória sinalizada na via. Um dos marginais se afasta enquanto o outro ameaça o motorista com uma arma. Um terceiro aparece na janela do condutor para roubar. Logo, os 3 envolvidos voltam a aparecer nas imagens e fogem.
A viralização do vídeo ajudou a polícia a identificar 2 dos envolvidos presos hoje. São eles Leonardo Cruz dos Santos e João Vitor Souza, ambos de 18 anos. A vítima confirmou a participação da dupla após reconhecimento. Um celular foi recuperado. E na zona noroeste de Santos, a única agência dos Correios da região não abriu as portas hoje. O motivo? Uma tentativa de assalto frustrada na madrugada. Quem precisou ir hoje à agência dos Correios deu com a cara na porta. No aviso, estamos sem energia devido à ação de vândalos. A gente foi pego de surpresa aí com essa notícia aí, né? E vim fazer a retirada no produto que vence hoje, a retirada, né? Porque aqui ninguém entrega produto, né? Na Zona Noroeste praticamente ninguém entrega. E toda vez tem que vir aqui buscar e acaba passando por esse constrangimento aí, né? Esta é a terceira vez em menos de 15 dias que a agência é alvo de ladrões. O objetivo sempre o mesmo, os fios de cobre. Os criminosos chegaram a cortar a energia, mas a guarda municipal foi acionada e eles fugiram sem levar nada. Hoje à tarde, os reparos estavam sendo realizados para a unidade abrir amanhã. Mais crimes na Zona Noroeste. Nessa policlínica do Jardim Castelo, a fiação e 2 botijões de gás foram furtados também na madrugada de terça-feira. A unidade de saúde chegou a ficar fechada. Na semana passada, uma enfermeira foi vítima de assalto à mão armada. O bandido levou o carro dela, que foi recuperado 2 dias depois. O Santos está fora da Taça Libertadores da América. Ontem, no Pacaembu, o Peixe empatou com o Independente da Argentina num confronto que terminou aos 36 minutos do segundo tempo. Com os nervos à flor da pele, o Santos tentou intimidar o Independiente ao invés de atacar a consciente equipe argentina. Prova disso é que o melhor em campo foi o goleiro Vanderlei. O camisa 1 pegou até pênalti no final do primeiro tempo. O alvinegro praiano buscava abrir o placar de uma forma atabalhoada, na expectativa que um primeiro gol desestabilizasse os adversários. O Independiente esteve mais perto da vitória o jogo todo. Mas também, depois de tudo o que aconteceu, é perfeitamente compreensível o mau rendimento da equipe brasileira. Empatar na bola em Avellaneda e no dia da partida da volta ficar sabendo que tem que vencer por 4 gols de diferença quebra qualquer planejamento. O tempo passava e com a eliminação nas oitavas de final cada vez mais perto, a torcida explodiu. Cenas de vandalismo deploráveis fizeram o árbitro encerrar a partida aos 36 minutos do segundo tempo. Fora da Libertadores no tapetão, fora da Copa do Brasil com arbitragem polêmica e numa situação delicadíssima no Brasileirão, a atual diretoria precisa começar a administrar o Santos de uma forma como um clube do tamanho do Santos deve ser administrado. Para falar mais sobre o Santos, eu recebo aqui no estúdio o jornalista do Santa Portal, Rodrigo Martins. Rodrigo, boa noite, obrigado, viu, por estar com a gente aqui mais uma vez. Na entrevista coletiva, depois do jogo, o técnico Cuca fez críticas abertas, públicas, à diretoria do Santos depois dessa eliminação de ontem à noite. Tá certo o Cuca em ter feito as críticas que fez, você acha, Rodrigo? Boa noite, Irineu, boa noite a todos. Eu acredito que o Cuca tem uma grande parcela de razão no que ele falou. É claro que a gente não pode deixar de lado a questão da punição da Conmebol, que foi uma punição absurda. Mas essa questão política que a gente viu aqui no VT, do Caderno Regional, mostra bem como está a situação do Santos. O Santos foi prejudicado no jogo contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. O Santos tentou um afastamento do árbitro, nada aconteceu. O Santos tentou a contratação do Wagner Love em cima da hora, sendo que há muito tempo que o Santos precisa de um centroavante e o Cuca insistia que não queria um centroavante argentino. Mesmo assim, a diretoria insistiu em um atacante estrangeiro e tentou de última hora o Wagner Love. Agora essa questão do Sanches, que por mais que o Santos tenha a sua razão, você não pode ser tão ingênuo quando você está jogando com um time argentino, principalmente contra o Independiente. E se tratando de Conmebol também, né, Rodrigo? Quer dizer, não é a primeira vez que isso acontece. Né? A gente tem um histórico na Conmebol que o vice-presidente da Conmebol é presidente da Federação Argentina, que é cunhado ou genro, não me lembro ao certo, do presidente do Independiente,
que é presidente do Sindicato dos Caminhoneiros na Argentina. Então é toda uma política, e o Santos foi muito inocente, foi muito ingênuo. O Santos nunca poderia ter confiado somente no sistema eletrônico, sendo que nem a própria Conmebol... Não, num país civilizado... é válido. Não, num país civilizado, o tal do... É Comet, né? O nome lá? Comet, isso. Comet. Deveria valer, não é? Sim. Mas, em se tratando de Conmebol e de Sul-Americana, quer dizer, realmente, porque se você vai lá e diz que o jogador está em condições, mas não está, então, ou tira do ar, né, aquele sistema, sim. ou não, né, ou aquilo vale, mas não é, infelizmente, o que aconteceu. Tanto que o presidente Pérez alegou que o delegado da partida consultou o Comet e disse que o Santos estava apto a jogar. Mas o Santos poderia ter pedido por escrito, se garantido, como o River Plate fez, e acabou não sendo punido. Agora, dava para esperar mais do Santos, dentro desse cenário todo que você mesmo já citou? Dava para esperar mais do time dentro de campo, Rodrigo? Então, é difícil a gente analisar um jogo que ele tem facetas muito dramáticas, né? Se você for considerar o próprio Cuca, o Vitor Ferraz falou da questão de não saber quanto que o Santos precisaria fazer no jogo. Quer dizer, toda a preparação que o Santos poderia ter para o jogo foi prejudicada porque a Conmebol tomou a decisão no dia do jogo. Então... A morosidade em tomar também a decisão sim. foi pior ainda, né? Quer dizer, havia já uma expectativa de que o Santos fosse punido. Mas, então decidisse logo, né? Isso, olha, tá punido, pronto, acabou, o time... vai recorrer, enfim. Exatamente. E o Cuca admitiu que poderia ter pensado o jogo de uma maneira diferente. Ele falou que pensou em uma uma virada heróica, colocando 4 atacantes, que foi um esquema que com o Jair Ventura já não tinha dado certo. Ao invés de colocar aquele time que vinha jogando com 4 atacantes, com um pouco mais de força no meio, improvisou Pituca na esquerda, acabou que não deu certo, o time estava muito pilhado. E o Independiente é uma boa equipe. Talvez não precisasse desse recurso do tapetão para conseguir a vaga. Sim. Teve um bom desempenho lá e teve um bom desempenho aqui, tanto é que teve mais chances, inclusive, de marcar o gol, né? E sair na frente. Aí o Vanderlei, como a gente viu aí na matéria, mais uma vez, acabou salvando o time. Agora, independente disso, lamentável a atitude da torcida, né, Rodrigo? Quer dizer, partir para esse tipo de vandalismo, de violência, nunca é a solução. Então a gente repudia, né, completamente as cenas, infelizmente, que aconteceram ontem. A gente entende a situação, pelo nervosismo, enfim, por todo o cenário que se montou, mas nada justifica a violência que aconteceu. Tudo bem que o Santos não tinha grande chance, mas tinha mais 10 minutos praticamente de jogo. Sim, antes que não pudesse marcar um gol, pelo menos, para aliviar um pouco, né, a situação. Futebol a gente nunca sabe, né, mas e fica aquela situação, o Santos ainda pode sofrer maiores punições por conta disso. Bom, o prejuízo já vai pagar, né? Vai ter que pagar o prejuízo dos estragos lá no Pacaembu. A Prefeitura de São Paulo já notificou o Santos e vai mandar a conta a respeito de que terá que arcar com os prejuízos. Bom, o Santos fica fora da Copa do Brasil, fora agora da Libertadores, e atualmente é o 12º colocado no Brasileiro com 24 pontos. É um ano para esquecer, para arriscar do calendário aí do Santos, Rodrigo? É uma situação, né? O time pelo menos está conseguindo evoluir, está saindo ali das últimas colocações. Mas vai precisar de um grande esforço para poder brigar por algo melhor no Campeonato Brasileiro. Sendo absolutamente otimista, a males que vem para bem, como dizem, né? Agora vai se dedicar só ao Campeonato Brasileiro, né? Exatamente, talvez dê para focar todas as atenções no Brasileirão, ainda faltam... turno inteiro praticamente ainda. 18 jogos para o Santos. Ainda tem aquele jogo atrasado do Vasco, do primeiro turno, que vai ser jogado depois do jogo do segundo turno. O Santos joga sábado, né, às 7 da noite, contra o Vasco no Maracanã. Sim. É esse jogo que... Não, esse jogo que está atrasado vai ser jogado somente no final de setembro. Só no fim de setembro ainda? É um jogo da terceira rodada do campeonato. Então o Santos enfrenta o Vasco pelo segundo turno antes do jogo do primeiro. Na verdade, esse jogo é do segundo turno já. Segundo turno. Eu achei que já estava repondo o jogo, mas não é. É o jogo do segundo turno. Bom, o Vasco é 13º colocado, tem 24 pontos, vem de vitória contra a Chapecoense por 3-1 em São Januário. O Vasco que joga hoje, inclusive, contra o Atlético Paranaense em Curitiba. O Vasco é o time que tem menos partidas, né? Sim,
2 ou 3 partidas a menos, acho. Então, tem esse jogo do Atlético, acho que o jogo do Santos. Acho que são esses 2 jogos que eles têm a menos, atrasados, né? E podem ainda passar o Santos, né? Podem receber o Santos na frente. Qual é a sua expectativa para esse jogo aí contra o Vasco? Eu acho que é um jogo, se o Santos repetir o que fez contra o Sport, contra o Bahia, eu acredito que o Santos tem boas possibilidades. O time do Vasco é um time que ainda está tendo dificuldades de se encontrar, de se acertar. Se o Santos voltar a jogar o que vinha jogando pelo Campeonato Brasileiro, esquecer um pouco, mudar a chave da Libertadores, acho que o Santos tem condições até de voltar com uma vitória lá do Rio de Janeiro. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez pela sua participação e uma boa noite para você. Obrigado, Irineu. Boa noite a todos. Bom, só para registrar, então, o Grêmio eliminou ontem o Estudiantes pela Libertadores, jogando lá no Sul. E hoje tem Cruzeiro e Flamengo também pela Libertadores e Corinthians e Colo-Colo jogam na capital. O Santa Portal vai estar acompanhando essas partidas, né, Rodrigo? E vai acompanhar. Sim, especialmente o Corinthians aí, que tenta reverter a vantagem. Perdeu de 1-0 lá, né? Isso. Beleza, valeu, Rodrigo. Obrigado. A partir de abril do ano que vem, o Jabaquara disputa a 2ª divisão do Campeonato Paulista. O presidente do clube investe no patrimônio, vislumbrando dias melhores. Adelino Rodrigues reclama das dificuldades dos times menores no atual momento do futebol brasileiro. As arquibancadas do Estádio Espanha estão de cara nova, pintadas de preto com sinalizações em amarelo. Um bar novinho em folha vai funcionar nessa área de corredor, bem ao lado do campo. E por falar em gramado, olha só como está o do Jabuca. Bem cuidado, um tapete. Essas são parte das obras. Tem muita coisa que não dá para ver, mas que foi tudo refeito, como explica o presidente do clube. Parte elétrica, parte hidráulica, coisas que não aparecem normalmente, mas que o Jabaquara colocou isso como prioridade. Então nós temos hoje um clube cuidado do ponto de vista das suas instalações, e a gente pensa que com isso a gente vai fortalecer cada vez mais o clube. O Jabaquara Atlético Clube é um dos mais antigos do estado. Foi fundado em 1914. Cheio de tradição, o Jabuca, como é carinhosamente chamado, é um time que está no coração dos santistas que amam futebol. E o presidente é um deles. Adelino Rodrigues diz que os times pequenos são prejudicados por regras que praticamente não deixam os clubes obterem lucros. Para você ter uma ideia do que significa, a categoria de base do Jabaquara, nós temos 11, 13, o 15, 17 e o 20, nós só podemos participar do campeonato até um determinado tempo, como profissional. Você vai até o último jogo. Se você não classificar, você tem que pegar os jogadores e demitir todos eles. Porque aí é que vem um empresário, eu diria um mau empresário, contrata o menino, leva ele embora e o Jabaquara não ganha absolutamente nada. Quer dizer, não dá para trabalhar assim, eu estou trabalhando para os outros. Porque os espertos vêm aqui na época que vai vencer o contrato e levam o menino para outro lugar. Eu tenho um exemplo de Palmeiras, de Corinthians, de gente grossa que vem aqui, pega os meninos e leva embora, sendo bom de bola. Ele vai embora, não fica aqui. E aí o Jabaquara acaba perdendo, porque ele não obtém nenhum lucro nessa transação. Não se quer ganhar dinheiro com a molecada, mas alguma coisa o Jabaquara devia poder receber, porque não é só jogar futebol, tem chuveiro que o cara usa, não é? Tem muitas coisas no clube que o jogador usa e que a gente não tem retorno. Começou ontem a 3ª edição do Santos Film Fest. O evento segue até 5 de setembro. A cerimônia de abertura aconteceu no Cine Roxy. Nesse ano, o festival apresenta 2 temas. O primeiro, Qual Mundo Desejamos, é uma discussão sobre a tolerância e as diversidades. O segundo, Maratone com a Gente no Cinema, busca promover a cultura. Ao todo, vão ser mais de 90 exibições de filmes em diversos pontos da cidade. Do festival, gente, é a 3ª edição. Essa é a minha maior alegria. Eu vislumbro já a possibilidade de uma 4ª edição, de uma 5ª, de uma 6ª. E esse movimento, né, que essa energia que começa a circundar as pessoas, né, é até dia 5 de setembro. Nós temos diversos filmes, oficinas, de graça. Essa edição homenageia Rubens Evald Filho. O crítico de cinema, escritor e produtor já possui mais de 50 anos de carreira
e destacou a relação com a cidade de Santos. Eu nasci realmente aqui e nadei aqui, fui nadador, fiz teatro pela primeira vez aqui, me apaixonei por cinema por aqui, fiz as faculdades, fiz 4 faculdades aqui. O que mais você quer, né? Você quer Santos para sempre, não é isso? A programação completa você confere no site santosfilmefest.com. A Orquestra Sinfônica de Santos se apresenta amanhã no Teatro Coliseu. A entrada é de graça. Música que faz bem para os ouvidos, para a alma. A Sinfônica de Santos se prepara para mais uma apresentação e com novidade. Quem acompanha a orquestra já deve ter percebido a presença desse piano aqui. Quem não acompanha também deve ter percebido, é claro. E essa é a grande novidade para a próxima apresentação da Sinfônica de Santos. Vai ter um solo de piano. E a expectativa é que a apresentação fique muito mais bonita, muito mais emocionante para quem está assistindo. É sempre interessante, né, ter um tipo de instrumento como solista, esse formato de concerto. É interessante para a orquestra, é um outro tipo de audição, é um outro tipo, para eles inclusive, né, para o público também. E para a orquestra é interessante porque essa dinâmica de ter um instrumento que dialoga com o grupo é sempre uma maneira diferente de pensar e de ouvir a música, diferente das sinfonias tradicionais, né? No programa do próximo espetáculo estão Mozart, Leroy Anderson e Brahms. Segundo o maestro, será um concerto alegre e divertido. É, na verdade, uma brincadeira, uma peça cênica de um compositor chamado Leroy Anderson, e é um concerto para máquina de escrever. É uma brincadeira que ficou super famosa numa interpretação do Jerry Lewis nos anos 60 e tal, e é um solista que chega como um solista, só que na verdade o que ele toca é uma máquina de escrever junto com a orquestra. A orquestra tem uma parte e ele toca a máquina de escrever junto. É interessante, é uma brincadeira, mas é bastante bem feitinha, assim, é super legal. A apresentação da Sinfônica de Santos é nesta quinta-feira. Às 8h30, como sempre, aqui no Teatro Coliseu. A entrada é gratuita. A gente precisa distribuir ingressos para controlar o número de assentos, e os ingressos estão disponíveis para retirar a partir das 14 horas na própria quinta-feira. Venham conferir. O Teatro Coliseu fica na Rua Amador Bueno, 237, no centro de Santos. O Caderno Regional de hoje fica por aqui. Envie sua reclamação, denúncia ou sugestão para o nosso WhatsApp. É só mandar a mensagem para 991-517719. Repetindo, 991-517719. Volto amanhã, espero você.